A paz do Senhor, igreja, mais uma vez. Que a graça do Senhor repouse sobre a tua vida. Vire para a pessoa que está do seu lado e fale: receba a paz do Senhor, em nome de Jesus. Recebam a paz, a alegria e a esperança que só o Senhor Jesus pode nos trazer. Amém? Glória a Deus. Como já foi falado, irmãos, meu pai fez o procedimento hoje. Ainda estava com um pouco de dor, mas se Deus quiser vai receber alta hoje à noite. Ainda estava esperando o médico passar, pelo menos até antes de começar o culto. Então a esperança é que ele retorne para casa hoje à noite, ou no máximo amanhã de manhã. Tudo vai depender se ele estiver um pouco mais aliviado das dores, mas se Deus quiser ele vai estar em casa hoje, amém? Ele estava sofrendo com muitas dores na coluna, já faz semanas já, não estava nem conseguindo andar direito, e posições para dormir, estava bem complicado. Então fez algumas infiltrações na coluna lombar, nos quadris, estava irradiando a dor forte para a perna dele. Então, que esse tratamento possa ser bem eficaz, efetivo lá para ele, que nunca mais ele tenha dor, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, queria que a igreja se colocasse de pé. Nós vamos estar lendo a palavra do Senhor num texto que quase ninguém conhece, hein? Salmo 23. Esse é um texto muito pouco conhecido. Eu acho que o Salmo 23 é uma passagem, acho que todo mundo já ouviu já. Pelo menos o primeiro versículo. Eu estava meditando muito nessa passagem hoje. E que o Senhor fale ao nosso coração. Que fale ao coração da igreja da mesma forma que falou comigo. Amém, irmãos? Salmo 23 diz assim: o Senhor é o meu pastor, e de nada eu terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz a águas tranquilas, e restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e eu voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém? Feche os teus olhos. Senhor Jesus, eis-nos aqui, Senhor, prontos para ouvir a Tua palavra. Que o Senhor possa derramar sobre nós o Teu amor, a Sua graça, que possamos estar com os corações abertos, os ouvidos abertos para Te ouvir, Senhor, e que essa palavra penetre no nosso coração. Que o Senhor venha derramar o seu amor, da sua graça, da sua bondade, e que nós possamos sentir a sua presença aqui nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quem já ouviu esse texto? Muitas pessoas têm o verso já de cor salteado, né? Esse texto já parece a oração do Pai Nosso, que já é meio que recitada automático. Muitas pessoas têm a Bíblia aberta no Salmo 23. Hoje em dia já não tem muitas etiquetas em carro, mas antes tinha bastante. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, etiqueta no carro. Mas tem uma profundidade tão grande esse texto, que muitas vezes as pessoas não percebem. Assim como a oração do Pai Nosso, uma profundidade grande, mas que as pessoas têm só aquilo recitado, decorado, não conseguem compreender aquilo que o Senhor quer falar conosco. Então que nós possamos cavar um pouquinho fundo nessa passagem para poder receber da palavra do Senhor o melhor que Ele tem, amém? Irmãos, o Salmo 23, ele faz parte aqui de uma trilogia. Do Salmo 22, 23 e 24. Quem gosta de filme que tem trilogia? O 1, o 2 e o 3. Eles são
referentes mais ou menos ao mesmo tema, ou uma continuação, né, alguma coisa assim, mas é centrado mais ou menos no mesmo tema, a trilogia. O Salmo 22, o 23 e o 24, eles estão meio que linkados, pois eles estão sempre trazendo o simbolismo de uma pessoa, Jesus. Cristo está ocultamente aqui nessas palavras, porque Jesus ainda não existia fisicamente como homem, ele não tinha vindo ainda como homem nesse período. Ele era Deus, sempre foi Deus eterno, mas ninguém o tinha visto pisar nessa terra, ninguém conhecia o seu rosto, ninguém nunca tinha ouvido a sua voz. E esse texto foi escrito por Davi, o rei Davi, 1000 anos antes do Senhor Jesus vir à terra. Mas, como a palavra do Senhor foi escrita, não por homens apenas, mas pelo poder do Espírito do Senhor, coisas que aconteceram 1000 anos se cumpriram em Cristo. Que foram preditas 1000 anos atrás, foram cumpridas na pessoa de Jesus. Deu para entender? Então, existem muitos textos do Antigo Testamento que foram profetizados e as pessoas ainda não entendiam 100%, porque era uma sombra ainda daquilo que haveria de vir, haveria de acontecer. E nessas passagens estão ainda, de uma forma oculta, as coisas que aconteceram com Cristo. No Salmo 22, nós vamos ver a pessoa de Jesus como o Redentor. Porque o Salmo 22 começa com aquela famosa frase, Deus meu, por que me abandonaste? Quem foi que disse isso? Jesus disse isso na cruz, 1000 anos depois. E aqui o profeta Davi era como um profeta aqui, já colocando algumas coisas que iriam acontecer, porque o Salmo 22 vai falar sobre o sofrimento de Jesus. O porquê que ele teve que sofrer, os cravos nas suas mãos, diz aqui que as minhas mãos foram perfuradas. Ainda as coisas nem tinham acontecido, irmãos, mas já estava prevendo aquilo de acontecer. O sofrimento de Jesus, para quê? Para resgatar o seu povo para si. Para comprar um povo que pertence a Ele. Para ter um povo que Ele possa amar, que Ele possa cuidar. Amém? Salmo 22 faz essa alusão, esse simbolismo sobre a morte de Cristo para nos comprar, para nos salvar, para nos resgatar. O Salmo 23 mostra Jesus como o pastor. Aquele que comprou o povo, as ovelhas, aquele que resgatou, que salvou, é o pastor que cuida. É o pastor que guia. É o pastor que dá a direção. Salmo 23 vai falar disso, como o Senhor se relaciona conosco, ainda mais nos nossos momentos de adversidade. Como que Ele trata, como que Ele protege, como que Ele cuida. E o Salmo 24 é um triunfo do Senhor Jesus, entrando na sua glória e recompensando aquele povo que Ele comprou, resgatou, salvou e cuidou, Ele vai recompensar na eternidade. Amém? É meio que uma sequência. Tudo isso, irmãos, não conseguiríamos entender sem a pessoa de Cristo. Porque tudo isso foi cumprido na pessoa de Jesus e ainda muitas coisas no futuro serão cumpridas como o Salmo 24, aonde Ele dará as recompensas a nós, ao seu povo. Amém? Deu para entender? Então, o Salmo 23 é um texto que muita gente conhece, muito lido em velório. Eu já fui em alguns velórios, muitas pessoas acabam lendo o Salmo 23, assim como a oração do Pai Nosso. Mas eu vou falar para vocês, irmãos, não deveria ser lido só na hora que alguém morre, porque ele vai falar sobre como Jesus cuida de nós todos os dias. Ele deveria ser lido e proclamado todos os dias da nossa vida para nós lembrarmos que nós estamos sendo cuidados por alguém. Amém? Então, o Salmo 23, ele tem uma mensagem de conforto para os nossos corações. Ele tem uma mensagem de consolo. E como eu falei, deveria não só ser lido na morte, mas na vida diária. Quem foi que escreveu esse salmo? Foi o rei Davi. Provavelmente a essa altura, ele já não era mais aquele jovenzinho que atacou a pedra lá no gigante.
Aqui, provavelmente, ele já estava no final da sua vida, já era um homem maduro, um homem mais velho, já tinha passado por poucas e boas, porque Davi enfrentou muito problema, irmãos. Se você for ler a história de Davi em 1 Samuel, em 2 Samuel, 1 Crônicas, muitos problemas Davi passou, mas em todos eles o Senhor estava com ele. E é justamente sobre isso que o Salmo fala, sobre isso que o Salmo trata. Então, da mesma forma que ele passou por problemas e esteve com o Senhor, ele quer acalentar o nosso coração. Para que, da mesma forma que nós vivamos e passamos às vezes por tribulações, dificuldades, nós lembremos que o Senhor está conosco. Amém? Então ele vai começar aqui o Salmo 23, dizendo assim: o Senhor é o meu pastor. Aqui Davi vai fazer alusão, se ele está falando de um pastor, naquela época pastor era pastor de quê? Ovelhas. Se ele está fazendo alusão a pastor, significa que ele está se considerando uma ovelha. O Senhor é o meu pastor. Aqui trazendo para o nosso momento de hoje, nós somos a ovelha, as ovelhas. Amém? Ele vai querer trazer essa imagem, esse simbolismo, essa analogia do pastor com a ovelha. Por que ele usa a ovelha? Porque Davi conhecia muito bem ovelha. Davi, nós conhecemos ele como o rei Davi. Mas Davi, antes de ser rei, ele foi um guerreiro. Guerreiro de Saul, do exército de Saul. Mas antes de ser guerreiro, ele era um pastorzinho de ovelhas. Um pastor que cuidava das ovelhas. Tanto que, quando Samuel, o profeta Samuel, foi chamado por Deus para ungir Davi rei, ele foi até a casa de Jessé, o pai de Davi. O que está acontecendo aí? Está chiando a caixa? Hã? Trocar o microfone? Então me ajuda. Ah, está aqui. Qual? Qualquer um? O branco. Vou desligar esse aqui. Parou? É o quê? Dá para apagar aí? Eita, irmãos. O que está acontecendo aqui? Esses equipamentos aqui estão deixando a gente cabelo em pé aqui. Será que não dá para desligar a base dos outros microfones? Não sei. Não lembro nem onde eu estava aqui. Deixa eu ver. Ovelhas. Estão conseguindo ouvir? Está atrapalhando muito o chiado aí? Senão a gente desliga o microfone e eu prego lá embaixo. Bom, vamos lá. Davi conhecia muito bem porque ele era um pastor de ovelhas. Irmãos, vamos prestar atenção aqui. Gabi está ali, ela vai arrumar, mas vai dar tudo certo. Amém? Davi, quando Samuel foi na casa de Jessé para ungir Davi, estavam todos os irmãos dele lá, os irmãos fortes, altos, e Samuel olhou e falou assim: esses aqui que devem ser os reis. Ó, glória a Deus, aí ó, deu certo, valeu Gabi, obrigado, Deus abençoe. Voltou, vai dar certo. Irmãos, e aí Davi era desprezado. O pessoal falou assim: a gente que deve ser rei, né? A gente tem um porte, a gente é guerreiro aqui. Aí Samuel foi chamando um por um e Deus foi falando: não é esses aí, ainda tem mais filho. Samuel falou: tem mais filho aí? Falou: tem um que está lá cuidando dos pastores, cuidando das ovelhas. É um pastor da nossa família. Então vai lá e chama ele. Ele era menino ainda e foi ungido rei de Israel pelo Senhor. Então Davi ele conhecia tanto que quando ele foi falar com Saul, ele era pequenininho ainda, estava lá o Golias, o gigante, afrontando o povo de Israel, e ele falou assim: Saul, eu vou lá guerrear. Você? Mas você é tão pequeno. Ele falou: mas quando eu estava pastoreando, eu estava cuidando das minhas ovelhas, veio um leão, e eu fui lá e matei o leão para cuidar delas.
Ah, é? Você fez isso? É, e depois veio um urso. Um urso veio para matar minhas ovelhas e eu fui lá e acabei com o urso. Você imagina a força que Davi tirou ali, é o Senhor que derramou a força ali sobre ele. Então Davi entendia o que é esse negócio de ovelha, o que é pastor, o que é cuidar das ovelhas. E aí ele vai dizer assim, o Senhor é o meu pastor. Nós, irmãos, somos as ovelhas. Por que ele quer trazer a alusão aqui da ovelha? Por que esse animal? Porque a ovelha é um animal muito frágil. A ovelha é um animal muito chucro. Ela se perde com facilidade, ela é muito indefesa, ela não tem garras, ela não tem presas, ela não consegue atacar, ela não consegue se defender. Qualquer um que vai atacar, qualquer animal que tenta atacar, ela é uma presa fácil. A ovelha é um bichinho muito frágilzinho. Se não tem alguém para guiar, para conduzir, ela vai se perder e não vai saber voltar para o caminho. Essa é a ovelha. E, enfim, Davi sabia muito bem disso. Davi sabia que as ovelhas precisavam de cuidados. Mas aí, ele fala que tem um pastor que cuida das ovelhas, que somos nós. Nós, irmãos, somos as ovelhas que Deus quis para Ele. Nós somos as ovelhas que Deus resgatou. Nós somos as ovelhas que Deus amou, que Deus escolheu, que Deus colocou no seu aprisco. Você foi escolhido a dedo pelo Senhor. Você foi trazido porque o Senhor te ama. Mas, além de nós termos sido, de Deus, Jesus ter feito tudo isso por nós, nos resgatado, nos escolhido, nos amado, nos perdoado, Ele ainda cuida de nós constantemente. Não é só algo passado que aconteceu já. Ele cuida de nós, irmãos. Nós somos comprados por alguém. Deixa eu falar uma coisa para você. Existe alguém que cuida de você. Existe alguém que olha por você. Existe alguém que está com as mãos estendidas para você quando você precisa. Você não está sozinho nessa caminhada, meu irmão. Existe alguém que pensa em você. Existe alguém que olha as suas necessidades, que vê as suas dores, que vê as suas aflições, que vê o seu dia a dia, que vê aquilo que você precisa e cuida daquilo que você precisa. Nós temos um pastor diferente, que é diferente de um pastor humano. Sabe quem é esse pastor aqui? É Deus. Sabe quem é que está cuidando de você? Não é só um ser humano. É muito mais do que um pai, do que uma mãe, do que um marido, uma esposa, do que um filho. É muito mais. É o Criador do universo cuidando da sua vida, dos detalhes da sua vida, dos seus passos, do seu caminhar, daquilo que você sente, daquilo que você necessita. Deixa eu falar um pouquinho sobre esse pastor, sobre esse Deus. Ele é um Deus pessoal. Ele é um Deus que se relaciona com as pessoas. As outras religiões têm como conceito Deus como o universo, a natureza. Deus está no meio da natureza, Deus é a natureza, Deus é o universo. Deus é uma energia. A Bíblia nos apresenta Deus como uma pessoa. Não com um corpo físico, porque a Bíblia diz que Deus é espírito, mas é uma pessoa que sente, que tem emoções, que pensa, que se relaciona. Ele é um ser, não é um ser inanimado. Ele é um Deus próximo. Ele não é um Deus distante. Às vezes a gente tem um conceito de Deus como, nossa, eu não consigo nunca ter acesso a Ele. Ele é um ser inacessível. Irmão, Deus se apresenta, quer se relacionar com você, quer te amar, quer andar com você. A Bíblia fala que Enoque, nome, né? Diferente, Enoque. Enoque, lá no Gênesis 5,
fala que ele andava com Deus e por isso Deus o amava tanto que arrebatou ele, levou ele para si. O que é andar com Deus? Eu posso não ter Deus caminhando comigo pessoalmente, mas Ele se faz presente na minha vida. Ele demonstra o seu amor, Ele demonstra a graça, a sua direção. Deus habita dentro de todos. Ele habita dentro da direção. Se você recebeu o Senhor, você terá Ele com você. Nós, às vezes, na maioria das vezes, não conseguimos acessos a pessoas grandes, prefeitos. Às vezes a gente quer tentar arrumar a rua da nossa igreja, da casa, tenta falar com um prefeito, não consegue, porque o cara é inacessível. Governador, então, presidente, então, nem se fala, a gente não consegue. Mas, irmãos, nós estamos falando do dono de tudo, o Criador do céu, da terra, das montanhas, do mar. Ele é acessível a você, basta você chamar. Esse é o pastor. Um Deus pessoal que se relaciona, que está perto. Esse é Jesus, o bom pastor. Abre em João 10 para a gente. João 10, 14. Jesus aqui, estamos falando quando Jesus veio à Terra. Isso aqui 1000 anos depois. Jesus, ele veio aqui e ele disse essas palavras. Eu sou um pastor. Eu conheço as minhas ovelhas. Sim. Volta um pouquinho. Olha isso. Você não é uma pessoa aleatória que está aqui, por acaso, não sei de onde vim, não sei para onde eu vou. Irmãos, a Bíblia diz que Deus te conhece. Hoje em dia, atualmente, existem 8 bilhões de pessoas na Terra. Deus conhece cada uma pelo nome, Deus conhece o coração de cada uma, a história de cada uma, o andar de cada uma, o viver de cada uma, as dificuldades de cada uma. Mas do seu povo, Ele conhece ainda mais o íntimo. Ele quer estar junto, Ele quer participar. E a Bíblia diz que nós que somos as ovelhas também conhecemos. As ovelhas, elas conhecem a voz do seu pastor. Elas estão acostumadas com ele. Senão elas vão se perder, mas elas escutam a voz e o pastor, sabe, chama elas pelo nome. Fulana, vem cá. Vai escutar, ela vai voltar onde o pastor chama. E eles se conhecem, têm um relacionamento. Assim é nós com Deus. Continua. Sou o bom pastor, ele diz, assim como o Pai me conhece, e eu o conheço, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, você é muito amado pelo Senhor. Nós somos ovelhinhas, chucras, frágeis, que não conhece, não sabe às vezes nem o que é direita e esquerda. Não sabemos o melhor caminho, não sabemos as decisões melhores para tomar. Por quê? Porque não temos conhecimento, porque somos limitados. Mas tem alguém que está dando a direção, que está mostrando o caminho, que vai cuidar, que vai proteger. Irmãos, as ovelhas passavam por tantos lugares perigosos, para até chegar na pastagem, nós vamos até falar disso. Mas o pastor estava sempre pronto a cuidar, e ele lá, ele tinha que às vezes dar a vida dele para resgatar. Porque ele amava tanto a sua ovelha. Assim como Davi, ele arriscou a sua vida contra um leão por causa de ovelha. Às vezes a gente pode falar, ai, nossa, mas ovelha não tem tanta importância. Aos nossos olhos às vezes é assim. Mas Deus olha com você e fala, mas a Roberta, o Nivaldo, o Vitor, a Beth, eles são importantes. Ainda que ninguém dê valor para você, ainda que ninguém se lembre que você exista, existe alguém que olha por você, que te ama, que te protege e cuida do seu caminhar. Esse é Jesus, o nosso bom pastor. Irmãos,
Que grande consolo é esse? Olha tudo que Ele fez por nós, Ele deu a vida dEle por nós, nos comprou, nos resgatou e ainda cuida. Ele se importa com os seus problemas, com as suas dificuldades, se importa. Você não está sozinho. Às vezes a gente acha que a gente está largado nesse mundo. Nós estamos aqui, Deus dará, como falam por aí. Nós estamos aí num ônibus, dentro de um ônibus sem motorista. Não, irmãos, o soberano que controla todas as coisas, que domina e reina sobre todas as coisas no universo, é Ele quem está cuidando da sua vida. Esse é Deus. Amém? E aí o texto diz assim: o Senhor é o meu pastor. Aí ele dá continuidade. E nada me... E aí, vocês lembram o resto? Nada me faltará. Aqui, muitas pessoas e muitas igrejas, elas distorcem um pouco esse texto. E nada me faltará para falar assim: Deus vai dar tudo o que você quer, porque Ele prometeu que nada vai te faltar. Não é isso que o texto está dizendo. Aqui, na verdade, a melhor tradução é essa que tem aqui na NVI, não é? Nada me faltará, é de nada eu terei falta. Significa o quê? Que Deus vai dar tudo o que você quer? Não. Deus vai dar tudo aquilo que você precisa. Nada do que você precisa nessa vida vai faltar para você. Porque às vezes as pessoas acham, muita gente entra nas igrejas com aquelas pregações da teologia da prosperidade. Deus vai dar o carro do ano para você, porque é isso que você precisa. Está te faltando a casa própria, Deus vai te dar. Está te faltando o jato, Deus vai te dar um jatinho. Não é isso que Deus está falando. Deus está falando que tudo aquilo que eu preciso para viver, Ele vai suprir. Aqui está falando, irmãos, de provisão. Deus é o Deus que provê. Jeová Jirê. O Senhor é o Deus que provê. Então, o mesmo Deus que me comprou, o mesmo Deus que nos comprou, que nos salvou, que nos resgatou, que deu a vida por nós, é o mesmo Deus que cuida, é o mesmo Deus que protege e é o mesmo Deus que provê todas as coisas que eu preciso. Ele não vai deixar que essas coisas que eu preciso realmente falte para mim. Deus garante a nossa provisão, irmãos. Irmãos, às vezes a gente fica preocupado, será que eu vou conseguir isso? Será que vai dar certo isso? Será que eu vou conseguir pagar isso? Né? Nem me fala, eu estou nessa fase, porque eu vou casar. Tudo que eu estou precisando é da provisão de Deus. E às vezes a gente fica, será que isso vai dar? Será que eu consigo? Será? Irmãos, tem coisas que a gente precisa colocar nas mãos do Senhor. É claro que a gente tem que ser responsável, a gente não pode ser irresponsável. O dinheiro está curto e eu vou lá e vou querer comprar o jatinho. Eu não consigo, às vezes, colocar o dinheiro, a comida em casa para a família, mas eu vou querer comprar um carro do ano. Também não é assim, irmãos. Aí você só vai se enfiar em dívida. O que nós estamos falando é de realmente coisas que a gente precisa. E às vezes a gente sabe que, às vezes, aos nossos olhos, parece que não vai dar. Está apertado, será que eu vou conseguir isso aqui? Será que esse plano vai dar certo? Irmãos, aquilo que for para ser, vai ser. O Senhor vai colocar a mão e Ele vai prover o necessário para você. Aquieta o teu coração. Porque às vezes na ansiedade de querer ver tudo, e às vezes a gente não consegue ver o resultado ainda, a gente se desespera, a gente não dorme à noite, a gente fica com o coração palpitando, a gente fica com milhões de pensamentos na cabeça, de coisas que muitas coisas não acontecem, porque a gente deixa de confiar na provisão do Senhor. Jeová Jirê. O Senhor proverá aquilo que você precisa. Abraão disse isso. Abraão estava com seu filho, Deus tinha mandado Abraão sacrificar o seu próprio filho para testar a fé de Abraão, o amor de Abraão. E Abraão fala, Senhor, por amor de ti eu faço isso. O Senhor prometeu que esse filho aqui
vai ser o filho da promessa, é o filho da minha herança. É ele que vai dar continuidade na minha descendência. O Senhor está pedindo para eu sacrificar. Eu vou fazer o que o Senhor manda, porque eu confio no Senhor. E Abraão vai com o filho. Isso está em Gênesis capítulo 22. Abraão vai com o filho, com a lenha, com o machado, o cutelo. E aí, o Isaac, filho de Abraão, olha aquilo, ele vê o pai, ele vê as cordas, ele vê a lenha, ele vê o cutelo, eles estão subindo o Monte Moriá, e aí ele fala assim, pai, tem alguma coisa errada aqui. Tem o cutelo, a faca, o machado. Tem a lenha para o sacrifício, tem a corda. Mas cadê o cordeiro para sacrificar? Abraão não disse assim, ó, você é o cordeiro, ele não falou isso. Ele falou, você é o sacrifício. Ele falou assim, filho, o Senhor proverá. Eu não sei o que ele vai fazer, eu não sei como ele vai fazer, mas ele vai dar um jeito. E eu falo isso para você. Às vezes você está numa situação, você não sabe o que vai dar, você não sabe o que fazer, o coração está a milhão, a angústia está batendo, os pesadelos à noite, não consegue dormir, e você não sabe o que tem que fazer, eu te digo, aquieta o coração que o Senhor proverá. Nós temos que crer nisso, irmãos. O crente é chamado a viver pela fé. Porque se eu vivo pelo que eu vejo, pelo que eu tenho certeza, eu não preciso de fé. A fé é justamente eu crer e confiar naquilo que eu ainda não vivi e não sei o que vai dar. É aquilo que eu não vejo. É o futuro misterioso. E deixa eu te falar uma coisa. Como ovelhas que são limitadas, chucrinhas, nós não temos conhecimento do futuro. Mas o Deus que é o pastor, o bom pastor, que cuida de você, Ele é eterno. Ele tem conhecimento do passado, do presente e do futuro, porque Ele está fora do tempo. Ele já sabe da sua vida, do que vai acontecer. Ele decretou as coisas que irão acontecer na sua vida. Descansa no Senhor. É difícil, né? Mas a gente precisa confiar e crer e descansar. Então, irmãos, aqui não quer dizer que nós vamos ter de tudo. Ah, nada me faltará, eu vou ter tudo que tem nesse mundo, não. Aqui quer dizer assim, ainda que eu não tenha tudo nesse mundo, de nada eu terei falta. Amém? Eu posso não ter tudo, mas se eu tenho Cristo, eu tenho tudo. Vamos ler Mateus capítulo 6. Aqui é Jesus falando de novo. Mateus 6, deixa eu até ver o versículo aqui. No 25. Aqui vai falar sobre as preocupações da vida. Quem tem alguma preocupação aí? Ninguém, né? Aqui é o nosso Senhor Jesus, o bom pastor falando. Ele diz assim, portanto eu digo, que vocês não se preocupem com a própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que vestir. A vida não é mais importante do que a comida? Aqui Jesus está falando assim, às vezes a gente está tão preocupado com o que comer, com o que beber, ele fala assim, calma, não precisa se preocupar com isso. A vida não é mais importante do que comida e bebida? E o corpo não é mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Elas não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial de vocês as alimenta. E vocês não têm muito mais valor do que elas? Para aí. Aqui Jesus está falando assim. Às vezes a gente está se preocupando tanto. Será que isso aqui vai dar certo? Ah, isso aqui, esse plano. O que eu faço aqui? Aí Jesus fala, calma. Você está vendo as aves do céu? Você já viu a ave plantar a comida dela? Já viu a ave cavar lá a terra?
colocar a semente, já viu? Fiquei imaginando o Blue fazendo isso. Aí quando brota, aí a ave vai lá, vai colher. Ah, agora é a hora da colheita. Irmãos, a ave não faz isso. Mas ela está sempre comendo. O que é isso? É Deus provendo para elas o tempo todo. O Senhor está cuidando das aves. Aí Jesus está falando aqui, se o Pai Celestial cuida dos animais, cuida das aves, os bichos pequenininhos que nós nem conhecemos, às vezes até as espécies, Ele está cuidando deles, quanto mais você, que é ovelha querida dEle. Quanto mais você que foi comprado por Ele, quanto mais você que foi amado e resgatado por Ele, você acha que Ele não está se importando com a sua vida? Você acha que Ele não está cuidando das suas necessidades? Ô irmão, você é importante para o Senhor. Nós somos povo dEle. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa, se você for ler o Antigo Testamento, você vai ver como Deus sempre cuidou do seu povo. Já começa com a criação. Deus se importa tanto e cuida tanto, que Ele não criou o homem primeiro e depois foi criando as outras coisas. Não, Ele primeiro criou o universo. Ele criou um ambiente preparado para o homem, Ele já deu a árvore, Ele deu os frutos, Ele deu a vegetação, Ele deu a água, Ele deu tudo que a gente precisa. Aí Ele fala, agora eu vou cuidar, agora eu vou criar o homem. Porque tudo que Ele precisa já está feito. Olha o cuidado de Deus para conosco. Aí você vai ver que Deus escolhe o povo de Israel para si, através de Abraão. Ele chama Abraão e fala assim, através de você, você vai ter a descendência que vai ser o meu povo, que é a nação de Israel. E você vê o tempo todo Deus cuidando daquele povo, e um povo ingrato, um povo reclamão, um povo que se desobedecia a Deus constantemente, que voltava para os caminhos, se desviava, voltava para os caminhos, se desviava, adoravam outros deuses, volta e meia, e Deus sempre com amor chamando o seu povo e falando, eu quero ter relacionamento com vocês. Se Deus não amasse a gente, Ele ia botar fogo em tudo aqui. Portanto que a gente já errou, portanto que a gente é infiel para com Ele, mas ainda assim Ele vem com amor, com misericórdia, com perdão, e Ele abre os braços e fala, vem que eu cuido de você. Oh, irmãos, como é bom a gente saber que tem um Deus que está nos carregando no colo, quando a gente precisa. Um Deus que se mostra presente para a gente saber que a gente não está sozinho. Um Deus que dá a direção, assim como para as ovelhas se perdem facilmente, mas o pastor está lá para mostrar o caminho. Esse Deus está aqui hoje para você. Amém? Aí nós vamos no versículo 2, lá em Salmo 23. Diz assim, consegue pôr para a gente, por favor? Aqui continua, ele fala assim, ó, ele me faz, o pastor, me faz repousar em pastagens verdejantes e me conduz a águas tranquilas. O que quer dizer isso? Pode deixar aí no 2. Pode deixar. As ovelhas precisavam comer. Ovelha come grama, certo? Muitas vezes lá naquela região da Palestina, onde tinha de Israel, era muita região desértica, muita região seca, muita região pedregosa, cheia de pedras, cheia de montanhas. E às vezes o pastor tinha que pegar o seu rebanho e dar uma caminhadinha, até chegar em lugares que dava para fazer um pasto, onde tinha verde, onde tinha grama, para poder prover o alimento para as ovelhas. Porque a ovelha sozinha, ela não ia chegar lá, ela ia morrer de fome. O pastor tinha que procurar aqueles campos verdes para matar a fome das suas ovelhinhas. Aí também ali falado sobre as águas tranquilas, e me conduz a águas tranquilas, por quê? Porque as ovelhas também tinham que beber água. Tinham sede. As duas coisas que mantêm a gente vivo é comida e bebida.
E por que tranquilas? Porque, irmãos, ovelha é um bicho medroso. Ovelha é um bicho que qualquer coisa ele já se desespera. Ouve um barulhinho e muitas vezes tinha lugares que tinha água, mas eram cachoeiras ou águas turbulentas. E aquilo assustava as ovelhas, elas não conseguiam chegar perto. Então o pastor tinha que procurar lugares que tinha aquela água mansa, água tranquila, para a ovelhinha só encostar ali e beber aquela aguinha. Porque se vem uma torrente de água, uma coisa forte, ela se assusta. Olha o cuidado do pastor. Aí ele ainda fala assim, ó, ele me faz repousar. Ou em outras versões está descansar. Enquanto o Senhor está provendo para você aquilo que você precisa, descanse nele, com ele. Descansa, repousa no Senhor, ele está cuidando de você. Ele está provendo o necessário, aquilo que faz você continuar vivendo. Nós não estamos falando de uma vida de luxo, mas nós estamos falando que o Senhor vai prover o necessário. Ele vai levar até as ovelhas até conseguir comer no lugar certo, beber no lugar certo e voltar tranquilinhas para o aprisco delas. Amém? Aí ele continua. 3. Restaura-me o vigor. Ou em outras traduções, está assim, refrigera a minha alma, que é até mais bonito. O que significa refrigerar a alma? Nossa alma, muitas vezes, através dos problemas, ela fica turbulenta, inquieta. Quem já viveu isso? Ninguém? Ninguém nunca teve a alma turbulenta? A alma inquieta com as preocupações da vida, com essas ansiedades. O que eu vou fazer? Os temores da vida. Mas aqui a Bíblia fala que o Senhor, Ele traz refrigério. O que é isso? Acalenta a sua alma. Ele acalma a alma inquieta e turbulenta. É o pastor que faz isso. Ele tira o peso que está aqui dentro. Ele dá consolo. Irmãos, tem Deus melhor que esse? Não existe outro Deus. E o Deus que existe, Ele é desse jeito para nós. Às vezes a gente tem um Deus tão distante na nossa mente, principalmente quem está ingressando na igreja, quem está começando agora, às vezes tem uma concepção de Deus tão distante, porque as religiões afastam as pessoas de Deus. É tanto ritual, é tanta cerimônia. Hoje eu estava vendo pessoas saindo e colocando roupas, e o Senhor não é nada difícil de se relacionar com Ele, não precisa dessas coisas. Tudo que Ele quer é um coração quebrantado, um coração que vem a Ele se humilhando e falando: Senhor, governa a minha vida. E Ele vai governar, Ele vai cuidar, Ele vai salvar, Ele vai redimir, Ele vai proteger, Ele vai prover. Amém? Amém. Continuando. Então ele diz assim: restaura-me o vigor, ou refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. O que é vereda aqui? Alguém sabe o que é essa palavra? Vereda é caminho. Guia-me, Senhor, nos caminhos da justiça. O que é isso? Me faça andar no caminho certo. Me faça andar no caminho que o Senhor deseja. Me faça andar no caminho que o Senhor quer. Por quê, irmãos? Como eu falei das ovelhas, as ovelhas elas se perdiam com muita facilidade. Se você deixasse as ovelhas seguir o seu caminho, ela ia para cá, de repente ela vai para lá, e quando ela vai ver, ela já não consegue voltar mais. Se perdeu no meio do caminho. É igual eu sem GPS. Meu Deus do céu. Me deixe sem GPS, irmãos, eu vou parar. Tenho dificuldade com o caminho, viu? Mas o Senhor é o nosso GPS, é aquele que mostra o caminho. Por quê? Porque nós temos a tendência de desviarmos do caminho. Mas que caminho é esse? O caminho da justiça que Deus quer que a gente ande, o caminho correto,
o caminho da santidade, o caminho da verdade. Por quê? Porque a gente começa às vezes a dar ouvidos a outras coisas, a outras doutrinas, ou o mundo, a cultura do mundo, as atrações do mundo, as tentações do mundo começam a chamar a nossa atenção, e às vezes a gente começa a seguir isso e vai deixando o caminho de Deus de lado. Nós temos tendência a acontecer isso, irmãos, porque a gente é ovelha chucra. Então a gente tem tendência, às vezes, em ir por caminhos que eu acho que é melhor. Por caminhos que meus amigos estão dizendo que é melhor. E muitas vezes isso vai te afastando de Deus. Relacionamentos que afastam a gente do Senhor. E a gente vai indo. A cultura. Como está o mundo hoje em dia. Ah, mas fulano faz essas coisas. Mas se o fulano faz, você é diferente, você quer agradar o Senhor. Então vamos tentar andar no caminho certo. É por isso que ele fala, guia-me, Senhor. Eu preciso de ajuda, eu não consigo fazer isso sozinho. Eu preciso do pastor para me guiar no caminho da justiça, no caminho correto. Ah, mas aí a religião lá fala que isso aqui que é o correto. Ah, mas a religião outra fala que é isso aqui. Igreja A fala que é isso aqui que é o certo. Aí você fica indo para o caminho de lá, para o caminho de cá. Irmãos, a palavra de Deus que é o correto. Seja guiado pela palavra, seja orientado pela palavra de Deus. Não por religião A, B, igreja A, B ou C. É o Senhor. A Bíblia diz, Jesus diz, eu sou o caminho. E o mesmo que diz que é o caminho, é o bom pastor que está guiando você. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Cuidado para não se desviar no caminho, que a gente tem tendência a isso acontecer. Mas o pastor está lá para puxar a ovelha de volta para o caminho. Amém? Próximo versículo, diz assim, no 4. Mesmo que eu ande por um vale de densas trevas, não temerei perigo algum, porque tu estás comigo. Parou aí. Nós sabemos, como eu falei, o pastor para chegar até as pastagens lá para levar a comida para as ovelhas para comer, eles passavam por lugares perigosos, tanto de salteadores, pessoas que roubavam, às vezes no meio do deserto tinha gente que roubava, tanto por animais selvagens que queriam comer as ovelhas, como por montanhas e lugares que eram muito cheios de rocha, e às vezes tinha perigo de cair, machucar, quebrar a pata, sangrar. Esses eram os lugares, às vezes, dos vales, que as ovelhas e o pastor ia caminhando até chegar nas pastagens. Trazendo isso para o nosso dia, para a nossa aplicação de hoje, é o quê? O vale da sombra e da morte, que é o que diz aí. São as dificuldades da nossa vida. Os vales que a gente passa, os momentos de sofrimento, os momentos de dores, os momentos de angústia, os momentos de solidão, os momentos de depressão, os momentos em que a gente afunda emocionalmente, afunda espiritualmente, afunda fisicamente. Parece que a gente não vê mais o horizonte, está dentro do vale, o vale da sombra, onde não vem sol, onde é escuro. Muitas vezes nós vivemos dias escuros na nossa vida. E isso quer dizer que todos nós vamos passar, todos nós já passamos ou um dia vamos passar. Ninguém está isento disso, porque nós vivemos em um mundo caído, em um mundo de sofrimento. Mas lembra, você não está sozinho. Porque como diz ali, ainda que eu ande por um vale de densas trevas, aquela versão ainda não está tão boa. Tem a versão que está melhor, mais próxima do original. Diz assim, ainda que, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e de morte, o que quer dizer isso? Ainda que pareça que com esse sofrimento eu vou até morrer. A dor é tão intensa, a angústia é tão profunda, que parece que eu não vou conseguir ver um amanhã.
Parece que não tem mais esperança para mim. Parece que eu vou desfalecer. Parece que eu prefiro a morte do que continuar vivendo a vida. Quem já passou por momentos assim? Aí Davi aqui está dizendo assim, as ovelhas passam por esses momentos tribulosos. Nós também. É dificuldade, é dor, é sofrimento que às vezes parece que vai morrer. Mas, mesmo que eu passe por tudo isso, eu não temerei mal algum. Como assim eu não vou temer? Por que eu não vou ter medo? Por quê? A resposta está logo em seguida. Porque tu estás comigo. Como que você encara as dificuldades? Como que você vence essa dor? Como que você consegue sorrir em meio a tanta desgraça, em meio a tanto sofrimento? Porque o Senhor está comigo. Porque o Deus que criou o universo é grande demais, é poderoso demais, e Ele é amoroso demais, e Ele vai me ajudar no que eu preciso. Eu posso passar pelo que for, pelo vale da sombra, da morte, eu não vou temer, porque o bom pastor vai cuidar de mim e vai guiar a minha vida para onde eu preciso. Não é um texto de consolo para nós? Que Deus é esse, irmãos? As ovelhas, elas não conseguem enxergar bem. E elas se assustam com facilidades quando elas se veem em circunstâncias difíceis. Especialmente no escuro. Mas é a presença do pastor ali com elas que as acalma. É quando elas se veem em situação difícil. É quando elas se veem em situação de desespero. Mas elas olham para o lado e veem que o pastor está ali cuidando delas. Elas não estão sozinhas. Nós não estamos sozinhos nessa caminhada, irmãos. Às vezes as coisas podem ser difíceis. Às vezes a dor pode ser forte. Mas se você olhar, o Senhor está com você, caminhando com você. Esse é o Deus que a gente serve. Um Deus que ama, um Deus que cuida. Um Deus que não nos abandona. É a presença do pastor que acalma as ovelhas. Tu estás comigo. Amém? Glória a Deus. Aí ele continua. Não temerei mal algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me confortam. O que é isso? O pastor sempre anda com a vara, o cajado, para quê? A vara é para dar um pau nos animais que vêm tentar morder as ovelhas. A vara é para corrigir, a vara é para bater. Mas o cajado é para trazer de volta. A ovelha está saindo. Ei, vem cá. Pega ela pelo cangote aqui, ó. Vem. É esse caminho aqui. Opa, vem cá. É para consolar, é para guiar, é para falar assim, eu estou com vocês, eu não vou deixar você se perder, eu não vou deixar você fugir. E a vara e o cajado do Senhor nos confortam, nos consolam, porque é por amor que Ele faz isso. Às vezes a gente é disciplinado, corrigido. A palavra do Senhor muitas vezes vem para a gente ser corrigido, confronta o nosso coração. Por quê? Porque Deus ama. E o pai que ama o filho, corrige o filho. Amém? E aí no versículo 5, diz assim: preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Ele muda um pouco, totalmente o foco aqui das ovelhas. Pode voltar um pouquinho. Aqui ele para de falar um pouco das ovelhas e começa a falar dos inimigos. Irmãos, Davi tinha muito inimigo. Quando a gente fala de inimigo aqui, não é a pessoa que fez uma fofoca de você. Não é uma pessoa que virou a cara para mim. Inimigo aqui era inimigo de morte. Era guerreiro que queria matar. Eram guerreiros de outras nações que queria destruir Davi. Queria acabar com Davi, queria tirar ele do trono, queria matar.
Às vezes a gente acha que, fulano porque não gosta de mim é meu inimigo. Não tem, nós estamos falando de inimigo de guerra, de verdade. E aí ele fala assim, Senhor, prepara um banquete para mim, diante dos meus inimigos. O que é isso? Davi quer se mostrar? Ele quer ser altivo ali contra os inimigos? Não. Ele quer falar assim, Senhor, prepara aqui uma mesa e coma junto comigo para que eles vejam que eu sou guiado por Ti. Eu quero que meus inimigos vejam que quem controla e quem governa a minha vida é o Senhor. E o Senhor, além de me cuidar de mim, o Senhor está aqui no banquete participando comigo, ou seja, tendo relacionamento. Prepara para mim, Senhor, um banquete na presença dos meus inimigos, para que eles vejam quem é o Deus da minha vida. Continua. E unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Aqui sobre a cabeça com óleo é derramar a unção para selar a escolha do Senhor, para dar a honra para aquela pessoa. Amém? E aí o último texto, o último versículo diz assim: e eu sei, certamente, que a bondade e o amor leal me seguirão todos os dias da minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Aqui com tudo isso, para concluir, depois de tudo isso que Davi falou sobre o pastor cuidar, sobre o pastor resgatar, sobre o pastor dar a vida, sobre o pastor proteger, sobre o pastor prover, ele fala assim, então, em resumo, eu tenho certeza que a bondade e o amor fiel do Senhor sempre virão atrás de mim. Irmãos, nós só fomos alcançados porque o Senhor é bom. Porque a gente já pecou tanto, não tinha nada de bom em nós que pudesse fazer o Senhor nos amar. Mas Ele ama porque Ele é amoroso. Parte dele. Não é que Ele vê alguma coisa de bom, o fulano, a cicrana ali, ele é tão bonzinho, então eu vou lá salvar ele. Não, irmãos, nós somos pecadores, que merecíamos a condenação eterna, mas por graça, por misericórdia, por bondade e por amor, Ele nos perdoa, nos resgata, nos ama, nos cuida de nós, protege a gente e é provedor para nós. É por causa dele, não é por causa de nós. Não é pelo que eu faço que eu vou convencer o Senhor de me amar, de me salvar. Não, é porque Ele é gracioso. Então é por isso que Davi fala, é a bondade do Senhor que vem atrás de mim, é o amor do Senhor que vem atrás de mim. Ainda que eu erre, ainda que eu peque, isso não vai mudar o amor dEle. Isso não vai mudar a fidelidade, porque Ele é fiel, Ele é imutável, Ele não pode mudar a si mesmo. Nós mudamos, nós erramos, nós somos infiéis, mas Ele não. Então Davi fala assim, então eu quero habitar na casa do Senhor para sempre. Aqui nesse conceito do Antigo Testamento, Deus ele habitava no templo, que é o que Davi chama de casa aqui. Deus decidiu manifestar a sua glória, a sua habitação ali no templo. Então é por isso que Davi falou, eu quero estar tão perto de Deus, eu quero estar tão relacionado com Ele, que eu quero estar lá dentro do templo, eu quero viver lá, porque eu sei que Ele está lá. Mas irmãos, desde que Jesus veio, esse negócio de que Deus está só lá dentro, isso acabou. O véu que separava a presença de Deus com o resto da humanidade se rasgou. Deus abriu livre acesso para que nós tenhamos relacionamento com Ele diário. E Ele, a partir do momento que a pessoa vem a Cristo, ela é salva e o Senhor entra e habita dentro de nós. Eu não preciso ir ao templo, ir à igreja para estar com o Senhor. Eu vivo com o Senhor constante e diariamente. Posso ouvir um amém? Amém. Vocês estão entendendo que a gente não precisa ir em algum lugar ou fazer alguma coisa para Deus? Deus está habitando dentro de nós. Nós somos templo do Espírito Santo. Se eu tenho uma dificuldade, se eu quero falar com o Senhor, é só eu abrir a minha boca e falar.
eu não preciso me preparar todo, eu não preciso fazer cerimônia, eu não preciso falar com pastor, padre, não preciso de nada disso, não precisa de um líder espiritual para fazer isso. Porque as pessoas hoje em dia, às vezes falam isso, né? Você só pode fazer acesso se você for falar com o padre, com o pastor, você só vai ter acesso a divindade lá espiritual se você for até a mãe de santo, o pai de santo. Irmãos, isso quebra todo o conceito de que Jesus veio para nos dar acesso ao Pai livremente. Assim que eu quiser, quando eu quiser falar com o Senhor, é só eu orar. A oração é isso, é falar com o Pai. Não precisa de internet, a internet está ruim, não tem nada disso. Graças a Deus. Esse é o Deus que cuida de você. Ele está disponível 24 horas por dia, 7 dias da semana, 38 dias por mês. 398 dias por ano. Eu falei bem mais aqui, viu? Não é que eu errei não, eu fiz de propósito, tá? Irmãos, esse é Deus. Confia nele. Descansa nele. O amor do Senhor já foi derramado sobre a sua vida e continua sendo. A graça do Senhor, o perdão, o consolo, já foi derramado e continuará sendo derramado até a eternidade. Quando chegar lá na eternidade, nós vamos estar diante dele, ele vai estar abraçando a gente, cuidando da gente, pessoalmente. Por enquanto a gente tem que crer, mas logo a fé já não vai ser mais necessária, porque tudo aquilo que ele prometeu já cumpriu, e estaremos diante dele, face a face. Mas por enquanto, tenha fé. Receba o consolo, o conforto do Senhor, porque ele é bom, porque ele é fiel. Amém? Grupo de louvor, vem, nós vamos fazer um louvor aqui. Você pode abaixar sua cabeça. Abra o seu coração ao Senhor. Ele é o pastor, ele é aquele que cuida. Nós somos as ovelhas que ele tanto ama. Nós somos as ovelhas que ele escolheu, as ovelhas que ele cuida, as ovelhas que ele protege. Nesse momento, feche os teus olhos. Abra o seu coração ao Senhor e conte tudo o que você precisa a Ele. Se relacione com Ele mais. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por ter se revelado de uma maneira tão linda, tão bela, tão grande para nós, Senhor. Obrigado, Senhor, por ter dado a sua vida em resgate da nossa. Obrigado por ter derramado o seu sangue para nos comprar, para nos salvar. Obrigado pela sua provisão, Senhor. Obrigado pelo seu cuidado. Obrigado por tudo que o Senhor faz por nós. Obrigado por nunca deixar faltar aquilo que precisamos. Obrigado, Senhor, por trazer calma ao nosso coração. Obrigado por trazer esperança, por trazer consolo, por trazer conforto. Ah, Senhor, precisamos tanto de Ti. O Senhor conhece o nosso coração no íntimo, o Senhor conhece a nossa alma, Tu sabes tudo o que passamos, Tu sabes tudo o que precisamos. Nesse momento, Senhor, a Tua igreja, Senhor, se rende diante de Ti, que o Senhor possa consolar a vida de cada um, trazer refrigério à alma de cada um. Que nós possamos viver eternamente contigo, Senhor, sendo amado por Ti, assim como nós somos amados hoje. Obrigado, Senhor, por demonstrar o seu amor, a sua bondade, a sua fidelidade para conosco. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar? Fique de pé, irmãos. Assim, te amo, Deus, Tua graça nunca falha,
Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Vamos juntos louvar juntos. Diga: é fiel, és fiel em todo tempo. Doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, olha isso, Ele é amigo, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. Cante junto, diga: és fiel. És fiel em todo tempo. Todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade. A igreja canta. Diga: és fiel. De Deus. Aleluia, aleluia. Aplauda o Senhor. Seja adorado, Deus. Seja engrandecido, Senhor. Aleluia. Eu queria chamar o pastor Douglas aqui para encerrar esse culto com a gente, fazer uma oração por nós. Amém. 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 Senhor, eu acredito que cada um aqui, Senhor, pela tua grande e infinita bondade, Senhor, pode comer, estar vestido, Senhor, saiu da sua casa e está, Senhor, aqui, Senhor, nesse templo, Senhor, reunido, adorando o Senhor, louvando o Senhor. E as tuas grandes e eternas bênçãos têm, Senhor, se derramado sobre toda a igreja. Nós glorificamos, Senhor, ao teu nome que é eterno, bondoso, poderoso, sempre eterno, o pastor das nossas almas, como aprendemos agora, Senhor Jesus, com o nosso querido e amado Júnior, Senhor. Senhor, tu falaste na tua palavra, Senhor, que o Senhor cuida, Senhor, o Senhor trata, o Senhor leva, o Senhor levanta, mesmo, Senhor Jesus, no vale da sombra da morte. Senhor, leva-nos, Senhor Jesus, aqui, Senhor Jesus, para as nossas casas, em paz e em segurança, como aprendemos, Senhor. Senhor, continua nos dando sustento, Senhor, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Se for assim a tua vontade, Senhor. Senhor, provê, Senhor, para cada ovelha, Deus, o que é necessário. Uns cuidado, a outros, Senhor, o remédio, a outros a comida, a outros, Senhor, o pasto verdejante. Senhor, trata com cada um, Senhor Jesus. Em especial, nós te pedimos mais uma vez, Senhor, pela vida do pastor, Senhor, do pastor Gadotti. Senhor,
Coloca as tuas mãos sobre aquela vida, aquela ovelha, Senhor, e abençoe-o, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, e te agradecendo, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus Cristo, amém. Glória a Deus, aleluia, oh glória, grande, grande tu és, Senhor, aleluia, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, porque Ele é bom e as suas benignidades permanecem para sempre. Que culto gostoso! Jesus falou de uma maneira espetacular em nossos corações. Louvado e engrandecido seja o nosso Deus. Aleluia! Pedimos à igreja toda que ore pelo nosso pastor. Nosso pastor, graças a Deus, ele já deve estar até vindo para casa. Louvado seja Deus. Passou por uns probleminhas aí para endireitar, aprumar, a nivelar, fazer tudo certinho, louvado seja Deus. E tem um presente dado por Deus, Priscila Gadotti, doutora, Júnior Gadotti, doutor, cirurgião dentista, pastor. Que palavra, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, que coisa linda, aleluia, aleluia. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, aleluia, louvado seja Deus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com cada um de nós aqui, hoje, para todo sempre, e nos quatro cantos do universo, para a glória de Deus, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus, amém, amém e amém. Aleluia!